Fala, manos e manas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando aqui mais um Contragolpe Cotidiano e, claramente, vamos continuar falando sobre as red flags, dessa vez sobre a parte externa. O que vocês devem prestar atenção, quais sinais vocês devem interpretar, quais coisas estão fora da pessoa que vocês podem perceber, analisar e filtrar se deve ou não fazer parte da vida de vocês. Então, sem demora, vamos para a nossa vinheta. Produção. Vamos dar sequência agora na parte externa. E a parte externa foi subdividida também em três partes: família, comportamento e tratamento. Agora vamos iniciar com a família. Família. Enfim, como é a estrutura familiar, como as pessoas da família se comportam com ela e se ela é solícita e prestativa. Vocês já devem ter ouvido algo do tipo assim: a maçã não cai muito longe da árvore, né? E coisas assim. Bom, isso para mim é literalmente uma metáfora, né? Que se refere à questão da família. Então, observar a estrutura familiar dessa pessoa, e o que eu quero dizer com isso? Se ela realmente foi criada por uma figura feminina e uma figura masculina, entendeu? De preferência, se tiver realmente um pai e uma mãe, entendeu? E por que isso é importante? Tanto para eles quanto para elas, tá? Mas, obviamente, que aqui é sempre uma perspectiva masculina, então focando nelas. É importante para quê? Se a mãe dela tiver uma conduta, um comportamento bom, decente, de companheiria, de parceria com o cônjuge dela, certo? Muito provavelmente é isso que ela vai ter como espelho de como ela deve se comportar num relacionamento com você, certo? Até porque, lembre-se, as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então, quando você convive com uma pessoa que se comporta dessa maneira e essa pessoa é a sua referência primária, porque a referência de todo mundo geralmente é pai e mãe, tá? E ela, como mulher, tem essa referência da mãe dela, cara, muito provavelmente é o mesmo valor, né? A mesma impressão que ela vai passar estando num relacionamento com você. Então, por isso que lastro familiar, por mais que alguns digam que não e outros dizem que sim, mas, cara, é um fator importante sim que você deve prestar atenção. Ai, Matheus, mas tem pessoas que a família não condiz com o caráter e a conduta. Sim, eu entendo tudo isso, tá? Mas duas coisas aqui que vale a gente ressaltar. Primeiro, a exceção é a regra dos tolos. Segundo, estatística é a ciência da maioria, tá? E muito provavelmente lares desajustados geram pessoas desajustadas. Ah, existem exceções? Existem, mas são exceções. E outro ponto importante, como as pessoas da família se comportam com ela, né, se ela é solícita e prestativa. Então, observe como que as outras pessoas tratam ela. As pessoas demonstram assim, um apreço, né, um respeito, né, para com ela, assim, que ela tipo, é uma mulher assim de valor, entendeu? É uma mulher que se preza o respeito e tal. Porque, como eu já disse para vocês, todo mundo dá sinais. Então, se existe aqueles comentários assim, né, tipo, aquela coisa bem sutil. Ah, cuidado, porque quando ela sai, ela bebe muito. Ah, cuidado, porque ela é meio desequilibrada. Cara, a pessoa tá literalmente te dando ferramentas para você prestar atenção no comportamento da sua digníssima, tá? Então por isso que eu falo, homens, prestem atenção. Aprendam a ser detalhistas, que você vai evitar muita furada. E se ela é solícita e prestativa, sim, porque às vezes ela vê a mãe dela precisando de ajuda, vamos supor, para terminar de fazer o almoço, ou para terminar de fazer a janta, ou mesmo para terminar uma tarefa do lar, ou também para, sei lá, ajudá-la numa questão de, sei lá, trazer as compras para cima, se ela morar num apartamento ou coisa assim. Ela é solícita, ela é prestativa, entendeu? Ou ao menos ela pergunta, olha, precisa de ajuda em alguma coisa? Por quê? Porque muito provavelmente é também dessa forma que ela vai se comportar com você, entendeu? Porque isso é natural dela. Se for natural, ótimo, cara. Se não for,
atenção, porque se um dia você chegar cansado e você pedir alguma coisa, ou mesmo, né, seria ideal se fazer sem pedir, uma janta, ou sei lá, uma massagem, qualquer coisa, muito provavelmente você vai ficar a ver navios e chupando o dedo. Dando sequência aqui, vamos falar agora do comportamento nas redes sociais, em eventos, em família, na ausência e na presença do seu cônjuge. Acho que esse é o assunto que a gente mais aborda aqui, né? Mas vale ressaltar, né? Então, nas redes sociais, assim, se ela já é uma pessoa que a galera fala hoje, é mais low profile, então é uma pessoa mais tranquila, entendeu? Geralmente, que tipo de foto que ela posta é uma coisa mais intermitente ou é uma coisa mais frequente, entendeu? Qual que é o intuito? Entendeu? É de recordar momentos em lugares bacanas ou é o tempo todo de ficar exibindo a cara e a raba, entendeu? Para ficar se promovendo, para ficar ganhando like, para ficar ganhando, ai, nossa, você é linda, perfeita, gostosa, blá, 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 e todo esse monte de baboseira, né? É algo a você prestar atenção. Em eventos, então, quando você está no evento com ela, como que ela se comporta com você? Né, sabendo eventualmente que às vezes você não conhece as pessoas que estão ali e ela conhece. Ela fica do seu lado para te apresentar, entendeu? Para todo mundo, ou ela te ignora, te deixa de lado e às vezes ela até nem te apresenta, né? Quando ela vai nesse evento e faz esse registro, né, de foto e tal, ela faz questão de te chamar para você tirar uma foto e gravar esse momento junto com ela, ou não, ela também te deixa de escanteio. Enfim, em família. A gente já falou da família do comportamento muito dos outros para com ela, mas aqui é justamente dela para com a família. Então existe esse valor de família para ela, assim como foi citado anteriormente, né? Se ela é solícita, se ela é prestativa, né? Se ela tem vamos dizer assim, isso intrínseco a ela, entendeu? Isso foi uma coisa que parte dela. E detalhe, não só da família dela, tá? Mas da sua também, porque quando vocês, imaginando uma possível evolução, se vocês casarem, as famílias vão ser unidas. Então, como que essa dinâmica vai acontecer? Ela vai ser uma pessoa agregadora ou ela vai ser uma pessoa desagregadora? Ela vai ser uma auxiliadora ou ela vai ser uma competidora? Esse é um tipo de coisa que você tem que prestar atenção. E agora, principalmente na sua ausência ou na sua presença. Tem uma pessoa que eu estimo muito. Eu tenho praticamente ela como uma irmã para mim. E no momento de dificuldade minha, ela disse o seguinte, abre aspas. A pessoa mostra quem ela é de verdade quando ela não está na sua frente. Fecha aspas. Cara, guarde esse conselho, assim, as sete chaves dentro de você. Por quê? Se ela tem um determinado comportamento na sua frente e outro nas suas costas, cara, ela é uma pessoa falsa. Muito provavelmente ela é uma mentirosa. Tá? Vou até citar um exemplo para você. Eu já vi isso acontecer. Em determinado momento, o namorado estava ali, né, perto com ela, tal, e por um momento ele se distancia, né, vai, sei lá, jogar uma bola, conversar com a rapaziada, tal. E uns 10, 5 minutos depois, ele sabe quando você dá aquele relance de olho, aquela olhadinha por cima do ombro, e vê que a bonita tá lá dançando com outro cara, né? Beleza. Aí passa um tempo, né? O cara desce a raiva, desce o ciúme também, que eu acho uma coisa normal. Vai lá, conversa, né? E aí a digníssima tem a cara de pau, né, de dizer o seguinte, não, que não tem nada a ver, e geralmente ou é uma música assim mais estilo caliente ou é uma música romântica. Geralmente é isso para dançar em dois, tá? Se eu não estiver enganado, se eu não estiver vivendo em outro mundo. Mas beleza. Não, mas que não tem nada a ver, que não sei o quê, bababá, e você é isso, você é aquilo. Fala, cara, pra gente tirar a prova dos nove, se realmente você é o inseguro, você é o paranoico da história, eu proponho a gente fazer um teste. Vamos fazer o seguinte, coloca a mesma música, assim, bem nesse tom, assim, com essa voz, assim, sabe, falando perto do ouvido, aquela coisa sedutora. Coloca a mesma música, seja ela caliente ou aquela música romântica, certo? Agora, o alecrim dourado vai ficar sentada, ali bonitinha, só olhando, e a gente vai inverter os papéis. A gente vai colocar uma mulher que sabe dançar, de preferência bem atraente, gostosa, vai ficar dançando com o seu namorado, certo? E você vai ficar olhando. Se você conseguir dizer para mim que você não fica incomodada em nada, eu acredito em você. Do contrário, você é hipócrita. E encerrando a parte externa, temos o tratamento. E que tratamento? Há outro homem de hierarquia maior, há pessoas com serviços de menor reconhecimento financeiro e quando há outros homens por perto.
Bom, a questão de hierarquia, principalmente na parte familiar, né? Então, como foi citado lá na parte de valores, né? Então, assim, como que ela trata o pai dela, como que ela trata o avô dela, entendeu? Lembra? Aquele ditado é a pura verdade. Repara como ele trata a mãe dele, que é como ele vai te tratar. O mesmo vale para as mulheres. Repara como ela trata o pai dela, que é como ela vai te tratar. Fica ligeiro. Pessoas de menor reconhecimento financeiro. Então você imagina, você está numa situação lá que você está com a sua gata, você está saindo, né? Você está num restaurante, você está num cinema, você está num teatro, está num barzinho, qualquer coisa assim. E o garçom vem servir alguma coisa. Ela demonstra algum tipo de educação e de respeito, entendeu? Ai, Matheus, mas como que eu vou medir se a pessoa tem educação e respeito? Eu sei que são muitos fatores, mas preste atenção em exclusivamente essas 4 palavras, se faz parte do vocabulário dela. As 4 palavras são obrigado, com licença, por favor e me desculpe. Muito provavelmente, se ela demonstra esse apreço por quem, assim, uma pessoa que ela não teria, entre aspas, a obrigação de demonstrar, além de, assim, você poder nitidamente ver que ela é uma pessoa humilde, que ela não deixa se vislumbrar pela questão financeira, muito também provavelmente é um valor que ela vai levar para a vida dela. E, consequentemente, se você tem um relacionamento com ela, é um valor que ela vai aplicar a você, questão de educação e respeito. Inclusive, como os nossos pais diziam, né? Educação é bom e conserva os dentes. E quando há outros homens por perto, isso também é super importante. Então, como que ela se comporta? Entendeu? Ela é uma pessoa que ela tem postura, ou seja, ela demonstra educação e respeito, mas ao mesmo tempo ela sabe se portar como uma mulher que tem um compromisso, ela sabe manter um certo limite, uma certa distância física. Lembre-se da proxêmica. Entendeu? Existe isso, porque uma coisa é a pessoa ser educada, a pessoa ser respeitosa e tal, cumprimentar é uma coisa. Agora você ser dada, você ser aberta, você ser muito ai, 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 é outra coisa. É completamente diferente. Uma pessoa, ao meu ver, consegue plenamente ser educada e respeitosa e, ao mesmo tempo, estabelecer limites claros e dar a entender que ela está num compromisso, que respeita esse compromisso e que o outro cara também deve respeitar, ou seja, nem se aproximar com esse tipo de intuito. Isso é muito importante. Outro ditado que vale a pena você lembrar: na sua ausência e estando num relacionamento sério, a sua mulher te representa. Então você precisa prestar muito atenção em que tipo de mulher você tem do lado. Para não só como ela vai te representar, mas para você não ser eleito o rei do rodeio ou o rei do gado e ganhar o chapéu de boi. Bom, eu queria aproveitar o espaço também para comentar com vocês, né, um caso que ficou famoso aí recentemente, né, na grande mídia, tratando de alguém que pertence à comunidade da Red Pill, né, que é o Thiago Schultz, e inclusive muitos amigos meus, né, me mandaram, né, tipo, a notícia no meu contato pessoal e falaram, pô, não sei o que você acha disso e tal. E como também produtor de conteúdo, eu acho importante, né, eu dar a minha opinião, justamente porque além de meus amigos, eles também são meus ouvintes, né? Para deixar claro, e também porque eu já vi alguns outros produtores assim que eu acompanho, né, o trabalho, como por exemplo o Ricardo Tomé, como por exemplo também o Felipe do Espectro Racional, né, o próprio Bruce também, esses caras aí que eu gosto bastante de trabalho e acompanho, eles se manifestaram, então eu também acho importante deixar a minha opinião aqui. Bom, uma coisa que foi falado nos recentes episódios e eu sempre pretendo manter é o seguinte: a gente aqui não defende brasileiro por ser brasileiro, homem por ser homem, nem mulher por ser mulher. Então, sobre o caso do Thiago, é o seguinte: eu acompanho os conteúdos dele, inclusive algumas postagens dos stories são oriundos do conteúdo dele, coisas que eu acho interessantes, tá? Não, assim, concordo com absolutamente tudo que ele fala, mas muito do conteúdo que ele passa eu acho bacana, e esses que eu acho bacana eu coloco lá para ficar disponível para vocês terem alguns insights aí e refletirem sobre algumas coisas. Entretanto, sobre esse caso que aconteceu, né,
que ficou famoso, inclusive, para quem não tiver ciência, ou para quem não souber, vocês podem jogar no Google, né? Thiago Schultz, caso com uma humorista, e aí vocês vão ver matéria no G1 e tudo mais, para poder se inteirar do que aconteceu. Mas basicamente, a grosso modo, pelo que eu vi, existiu uma humorista, que eu não lembro agora o nome, que ela fez meio que uma paródia, né? Fez um tipo de sátira referente ao Thiago, né? E da maneira que ele expõe o conteúdo dele, e obviamente ele se incomodou e ele respondeu da forma de, tipo, tentar ligar para ela, né, no privado lá do Instagram, e como ele não conseguiu contato, ele acabou respondendo algo do tipo assim, você que sabe como a gente resolve, ou é processo ou é bala. Então eu queria já dizer que, assim, eu não concordo com essa reação dele, tá? Eu acho que a reação dele foi desmedida, não foi benéfica, acho que nem para ele, nem para a moça, e principalmente para a galera aí da comunidade, tá? Lembrando sempre que o intuito aqui do Contragolpe Cotidiano é usar a Red como uma ferramenta. Então imagina, só para deixar claro para vocês, imagina aí quando vocês vão falar sobre questões financeiras, vocês pegam alguns conceitos, por exemplo, a questão de oferta e demanda, questão de custo-benefício, né? São conceitos de economia, mas que você leva isso, aplica para sua vida quando você está falando da questão financeira, certo? E na questão dos relacionamentos não é diferente. Eu sempre falei aqui, a Red é uma perspectiva, é uma ferramenta, mas ela em hipótese nenhuma é uma verdade absoluta, uma bala de prata, nem algo que, inclusive, eu que sou autor do canal me considero um Red Pill. Eu pesquiso sobre o conteúdo, eu estudo sobre ele, gosto de fazer parte, né, tipo, desse meio, tá? Mas eu não entendo ela como a solução da equação de Bhaskara, entendeu? Então, eu tenho isso muito bem claro, e eu acho que nesse caso do Thiago, continuo acompanhando, tá, o conteúdo dele, mas friso, eu não concordo da maneira que ele respondeu, nem da maneira como ele foi atrás da moça, né? Eu acho que ele poderia ter outro tipo de resposta, né? Outro tipo de conduta, né? Até ou ignorando, ou mesmo até repostando o que ela fez, porque, pelo que eu vi, foi em tom de comédia, e com certeza isso teria outros desdobramentos. O maior problema que eu vejo é que, obviamente, pessoas mal intencionadas do outro lado vão usar isso para ficar atacando outros bons produtores de conteúdo da Red. Então esse eu acho que é o efeito negativo pior, né? Então, enfim, no geral, eu espero que a situação se resolva da melhor maneira, seja juridicamente ou que eles entrem num acordo aí para poder que ambas as partes não saiam lesadas, né? Mas que também a galera saiba ponderar, porque assim como eu não concordo com a conduta que o Thiago teve, né, e nem com a maneira que ele respondeu, então não vou defender essa resposta dele só pelo fato dele ser da comunidade. Mas também a gente precisa saber ponderar quando foi uma pessoa que teve uma determinada atitude, certo? E também não vou crucificar ele por causa disso, ele errou, tudo bem, mas aí ele tem que responder pelo erro dele, seja pedindo desculpas ou juridicamente, enfim, o que for melhor. Mas também não pode condenar todos os outros caras, todos os outros produtores de conteúdo no tocante a isso por causa da atitude de um. Isso aí eu também acho errado, tá bom? Até porque se do outro lado fala de não generalizar porque existem mulheres boas, então a gente também tem que pedir bom senso desse lado também e não generalizar porque há outros produtores de conteúdo relacionado à Red Pill que tem outro tipo de postura e comportamento, tá bom? Então o posicionamento do Contragolpe Cotidiano é esse. A referência que eu trago hoje para vocês é o Gustavo Lázaro. Pelo que eu sei, o Gustavo ele tem um canal tanto no Instagram, né, quanto no YouTube, mas ele também está construindo um outro canal chamado Punk, né, no YouTube também, onde ele está trazendo outros assuntos. E assim como o Copini e a Larissa, que eu já trouxe aqui para vocês, ele também não é um tipo de produtor de conteúdo relacionado à Red, tá? Mas isso não me impede de gostar do trabalho dele, tá bom? De admirar, né, a maneira como ele se manifesta, né, e também sobre alguns detalhes das coisas que ele passa do dia a dia. Então eu vou destacar aqui principalmente 2 pontos que me chamam a atenção no trabalho dele. Primeiro que eu acho que a questão tanto dos posicionamentos, né, quanto dos valores que ele prega, não só a questão de valores morais e éticos,
né? Mas também às vezes até alguns assim religiosos, como por exemplo, eu vi a opinião que ele teceu no caso da Priscila Alcântara, no caso da Jojo Todinho, no próprio caso também do próprio Thiago Schultz, né, que eu mencionei aqui para vocês. E eu vejo muita assim similaridade, né, entre as ideias dele, né, tanto com as minhas aqui. E gosto bastante da maneira como ele aborda, né, tipo, sempre mostrando, ó, eu fui pesquisar, eu fui correr atrás, entendeu? Até porque, pelo que eu entendo, o canal dele tem mais o intuito, assim, de trazer os principais acontecimentos, né, ao longo do dia ou da semana, né, quase como se fosse uma espécie, assim, de jornal, assim, da internet, né, mas ele comenta principalmente, óbvio, os casos mais polêmicos, mas também para angariar views para ele. Mas ele faz isso de uma forma muito bacana, que aí seria o segundo ponto que eu destaco, que é assim, ele usa muito de ironia e sarcasmo, né? E eu acho que justamente isso que deixa o canal dele não só bom na parte do conteúdo, mas também divertido, né? Cara, confesso que eu choro de rir quando eu vejo as análises dele, as brincadeiras dele, né? E inclusive ele até teve que mudar um pouco a linguagem do canal, né? Porque antes ele falava aquela coisa, e aí, seus bico doce do caralho. Aí até a galera no YouTube começou a pegar no pé dele por causa disso, cara, assim, é uma coisa assim absurda. Mas eu gostava bastante dessa introdução, só que agora ele trocou, né, pra ficar aí mais agradável, entre aspas, né, pra galera, o que eu acho um absurdo. Mas essa forma dele se comunicar de uma maneira engraçada e ao mesmo tempo, né, usando bastante de ironia e sarcasmo, assim, pra dar aquelas as alfinetadas, né, precisas, né, nesses casos assim mais polêmicos, né, que realmente destoam, né, tanto outros casos também, como por exemplo da Andressa Urach ou da MC Pipoquinha. Então, cara, eu gosto muito de acompanhar o conteúdo dele, tá? E outra parte que também é legal é que esses cortes, né, essas coisas que acontecem no dia a dia, ele acaba abordando o tema relacionamento de uma forma indireta. E esse é o tipo de coisa que também que me chama a atenção no posicionamento dele, entendeu? Ele já é um cara também que ele já tem um relacionamento, pelo que eu sei, assim, mais longo prazo, entendeu? Ele tem um relacionamento estável, que eu acho bacana. E justamente ele sempre tem um posicionamento contra essas coisas da modernidade, né? Contra essas coisas também de empoderamento e libertinagem, tá? Vocês podem muito bem também procurar lá no canal dele as coisas que ele falou referente ao carnaval, e eu sinceramente não consigo discordar dele no tocante a isso também. Mas no geral é isso, mesmo ele não, o foco não sendo relacionamentos, ele é um comunicador, um produtor de conteúdo que eu recomendo que vocês acompanhem, e se tiverem assim o mesmo senso de humor, que eu com certeza vocês vão dar muita risada e aproveitar para absorver um conteúdo que eu acredito, na minha opinião, que seja de qualidade, tá bom? Gustavo, não sei se essa mensagem vai chegar em você, eu sinceramente espero que chegue. Cara, um abraço, parabéns pelo trabalho e tamo junto. E chegamos àquele momento. Que momento! Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada! E a jantada de hoje é abre aspas. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências por ignorar a realidade. Fecha aspas. Bom, para comentar sobre essa jantada, eu vou aproveitar e também trazer uma notícia até pouco recente, né? Isso aconteceu no Carnaval, sobre a mulher abacaxi, né? Sempre levando em consideração que geralmente essas mulheres que recebem algum tipo de apelido de fruta, geralmente tem conotação sexual, né? Então por aí você já tem uma noção de onde que isso vai acabar, né? Mas enfim, eu queria destacar antes de começar a minha análise que o Miguel, do canal Atitude Alpha, fez uma análise assim que eu achei perfeita. Tá bom? Muito interessante. Se vocês quiserem entrar lá, né, ou digitar aí no YouTube, né, Atitude Alpha, Mulher Abacaxi, vocês vão ver o vídeo lá que ele colocou. Mas enfim, vamos começar a nossa análise aqui. Então, em resumo, né, essa moça, ela foi desfilar no Carnaval do Rio, né, e ela saiu de casa, né, sem a parte que cobria o bico dos seios, né, dela.
E ela, mesmo ela já diz na matéria, que ela sabia que o marido dela não ia gostar e tal, e por isso colocou um roupão, né, tudo bem. E aí parece que depois o cara, quando ela precisou tirar o roupão lá na frente dele, ela viu que obviamente ele não tinha gostado, né, não sei o que, e ele só simplesmente falou algo do tipo assim pra ela, depois a gente conversa. Mas enfim, guardem essa informação. E aí ela foi, desfilou, e aí quando ela voltou, acho que eles foram para um hotel, se eu não me engano. E aí no dia seguinte, acho que quando ela acordou, ou em uma oportunidade ali que ela não estava ali tão presente prestando atenção, ele simplesmente pegou as coisas dele e vazou, porque ela deu sequência lá no desfile com os seios à mostra. Fora isso, tem outros detalhes que vale destacar, que é o seguinte, né, ao longo da matéria. Então, primeiro, ela diz em determinado trecho que isso é machismo. Ela diz em um determinado outro trecho, abre aspas para ela, tá? A frase dela. Eu não vou deixar de fazer nada por nenhum homem, fecha aspas. E o terceiro ponto importante, carnaval é coisa séria, né? Então tá bom, vamos comentar sobre essas três coisas. Primeiro, sobre o machismo. Eu acho que existem algumas mulheres com uma dificuldade de entender que o relacionamento demanda também um certo grau de proteção e respeito, tá? Pelo companheiro. E se você tem dúvida em algum momento se o que você está fazendo é certo ou não, isso se você realmente se importa, tá? Porque se você não se importa, não tem problema. Eu só não sou a favor de você ficar pregando, né, tipo, que você é puritana ou mesmo cagando regra, sendo que você não tá nem aí. Ou simplesmente você quer se aproveitar desse sentimento que muitas vezes o homem tem por você para ter a sua validação de ego, mas você não pretende realmente se dedicar e nem respeitar o relacionamento. Mas enfim, voltando. Se você tem dúvida se o que você está fazendo é certo, é só você inverter o papel. Então vamos colocar num caso ali como se o cara estivesse desfilando e ele fosse desfilar sem a parte de baixo do short, ou seja, mostrando a manjuba. Será que ter várias mulheres ali olhando pro seu namorado, no caso dela era marido, né? Então, olhando ali pro seu marido com a manjuba de fora, né? E muitas delas, às vezes, você sabe como tá a mulherada aí, inclusive as próprias mulheres dizem isso, né? Querendo, né, aliciar ele e tal, louca pra ali, né, fazer um gargaflex, como diria o Bruno Gilio. Se você me disser que isso realmente não te incomoda, e ele poder falar a mesma coisa pra você, como você diz, meu corpo, minhas regras, então tá tudo certo. Agora, se isso te incomoda de certa parte, vou frisar o que eu disse anteriormente. Você é hipócrita. Então você está literalmente descartando o respeito e o apreço pelo seu relacionamento em detrimento da sua exibição. Beleza? Outro ponto que ela fala assim, não tenho que deixar de fazer nada por homem nenhum. Eu concordo plenamente. Se for pelo seu ponto de vista, você está certa. Eu só vou fazer uma ressalva. Se algumas mulheres pregam isso, eu não tenho que deixar de fazer nada por homem nenhum, eu também sou totalmente a favor de que os homens também façam isso. Eu não tenho que deixar de fazer nada por mulher nenhuma. Então, quando você for falar que o cara precisa ser ambicioso, o cara pode virar e falar pra você, não, eu não tenho que ser, eu tô bem ganhando o dinheiro que eu ganho com a vida que eu tenho, e não tenho que fazer isso por sua causa. Ou quando você virar e falar pra ele assim, eu não gosto que você vá em tal lugar, ele também tem todo o direito de virar e falar pra você assim, olha, eu não tenho que deixar ir em tal lugar porque você não gosta. Problema seu. Entendeu? Então é pregar o equilíbrio. Se você vai seguir por essa vertente, não tem problema. Eu só sou totalmente a favor que os homens também sigam essa vertente. Porque, de novo, é aquela história. Não pode ser flexível para um e inflexível para outro. Ou é inflexível para os dois, ou é flexível para os dois. Aí, essa escolha faz parte aí de vocês, mulheres, decidir qual rumo que vocês querem tomar quando vocês tiverem um relacionamento, e se tiverem. E o terceiro, e não menos importante, é quando ela diz que o carnaval é coisa séria. Engraçado, mas vamos fazer uma análise. Quando você sobe ali no altar, certo? Que tem todos aqueles dizeres bonitos, né? Principalmente se existe algum viés religioso aí na sua família, no seu casamento. Aí você tá lá no altar, no púlpito, né? Perante a sua família, perante a família dele, jurando perante Deus, falando coisas como na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe, né? Lembrando que, ainda mais se você tem o viés religioso, tem aquela parte de que a maior demonstração do amor referente de Jesus Cristo perante a humanidade foi o sacrifício. Então eu acredito realmente que o amor tem muito mais a ver com sacrifício do que com liberdade, baseando-se nisso, tudo mais. Então se você tem todo esse arcabouço, né, de valores, essa construção de ideias, e você fez o juramento, você assinou o documento, né? E como ela mesmo disse, ele jogou fora o casamento por 8 anos. Falei, bom, se pra você o carnaval e o desfile é mais importante que o seu casamento,
Para mim, de novo, você está sendo hipócrita. Então, de novo, a questão, é o fato de ignorar a realidade. Para mim, o que é mais importante? O meu compromisso com meu marido ou com o carnaval? E tem um detalhe, assim, fantástico que vocês podem ver na matéria, quando ela diz assim, deu a entender, né? Na verdade, ela não tá escrita, né? Mas deu a entender assim, eu não ia pedir permissão pro meu marido para fazer isso. Pô, legal, bacana, mas pedir permissão pro cara da agremiação da escola de samba, você pediu, né? Então, assim, a opinião do seu marido, dane-se, mas a opinião do cara da escola de samba que não convive com você, que não passou perrengue com você, que não cuidou de você quando você estava doente, ou que te via ali dia sim, dia não, que trazia sustento para casa, que era seu parceiro. Então, a opinião dele realmente vale mais do que a do seu marido. Então, faz todo sentido. E eu acho que o cara se comportou de maneira exemplar, simplesmente pegou as coisas e meteu o pé. Então, vale a frase. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências por ignorá-la. Certo? E essa aí, inclusive, é uma resposta para muito das pessoas que às vezes falam, pô, Matheus, realmente a questão dos relacionamentos está ruim assim? Bom, essa é mais uma prova, principalmente da galera aí que faz parte da Beautiful People, né, desses artistas e tudo mais, de como funciona e qual é realmente o grau de importância que algumas mulheres dão para o relacionamento, principalmente para o casamento, e por isso que os homens, obviamente, estão se afastando. Antes de encerrar, sempre vários lembretes. Não se esqueça de seguir o canal no Instagram, @contragolpecotidiano. Vocês podem entrar em contato por lá, também pelo e-mail, contragolpecotidiano@gmail.com, para falar comigo, para trazer algum relato pessoal, alguma situação que vocês viveram ou presenciaram, tá? Com o intuito de trazer para uma análise, entendeu? Para poder também compartilhar uma experiência ou que eu possa ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Não se esqueça também de seguir o canal pelo Spotify, tá? E ativar o sininho por lá para vocês receberem uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? E se vocês puderem realmente compartilhar aí com familiares, amigos e com outras pessoas para ajudar na divulgação do canal, desde já eu fico muito grato para que a gente possa crescer aí de uma forma orgânica e tranquila, tá bom? No demais é isso, um abraço e até a próxima.